Senhor Deus, queremos te agradecer que a gente pode estar reunido por esse meio virtual, mas que o Senhor tem nos fornecido, e te agradecemos pela presença de todos, Deus, que a gente possa ter um tempo proveitoso, que tua palavra seja exaltada no nosso meio, no nosso coração, que seja usada pelo teu Espírito para nos tornar mais sábios, tornar mais prontos a seguir o Senhor, conforme a tua vontade, experimentarmos a tua boa vontade na nossa vida também. Nos ajuda a gente a se concentrar também, Senhor. Sei que quase todos, se não todos, tiveram muita atividade hoje, cansaço, calor, e pedimos tua graça para a gente poder acompanhar bem e para que o teu nome seja glorificado, Deus. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok. Então, boa noite a todos que estão aí. Está gravando. Vamos dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, que é de terça-feira, né? Ok. Dentro desse assunto ainda de unidade da igreja, a unidade da igreja não deve ser contaminada pela pandemia. Nós vimos no primeiro estudo que unidade é a vontade de Jesus para o cristão ou para a igreja. É bom a gente ter sempre essa noção, né, de igreja, grupo de cristãos, pertence àquele uns aos outros, debaixo de uma autoridade, debaixo de algo que Deus reuniu ali, ok? A vontade de Jesus para o cristão e a igreja é a forma do cristão, a igreja, provar que Deus ama o mundo. A gente viu também que unidade é o esforço individual de cada cristão para chegar a um consenso, uma unanimidade, né? Lembra que a gente falou que o conceito de unidade tem essas ideias, né? Consenso, unanimidade, ou consentimento quanto a viver pacificamente com os outros cristãos, né? Em qualquer situação, pelo fato de ter sido unidos por Deus a eles, unidos com Deus e unidos uns aos outros. Nós vimos também que o vínculo que mantém a unidade e a paz entre cada cristão é o amor. No segundo estudo, nós vimos sobre a questão da cosmovisão bíblica como um dos aspectos essenciais para aperfeiçoarmos nossa unidade no contexto aqui da pandemia, uma questão que a gente está pensando nessa situação, né? Coisa que tem implicações sobre a nossa vida como cristãos nesse mundo, a vida impacta o nosso tipo de reunião, a gente vai estar desenvolvendo esse fundamento para poder pensar biblicamente nessas coisas e termos unidade nisso também. E a gente viu que cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressuposições, né? Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que a gente sustenta de maneira consciente ou subconscientemente, okay? Tendo clareza de que aquilo é verdadeiro ou é falso, mas a pessoa sustenta aquilo, e de maneira consistente ou inconsistentemente, ela vive
mais ou menos de acordo com aquilo, às vezes mais de acordo com o que ela defende, e às vezes ela não percebe que ela está bem distante do que ela defende, vivendo na prática distante disso. Essas pressuposições, né, esse compromisso sobre a constituição básica da realidade, né, o que é realidade para cada pessoa e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Nós vimos isso aí, conversamos sobre isso e vimos que para crescermos em unidade, a cosmovisão bíblica, que nós também vimos que ela significa Deus em Cristo, deve julgar todas as outras. Nós vimos também que para crescermos em unidade, a cosmovisão bíblica é o padrão do que o ser humano deve se tornar. E para crescermos em unidade, a cosmovisão bíblica, Deus em Cristo, deve ser o padrão pelo qual o cristão corrige seu sentir, seu pensar, falar, agir. Ok? E nós vimos os aspectos que nos ajudam a não ficarmos perdidos em as decisões que a gente tem que tomar, seja na nossa vida, na vida da igreja, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao mundo que está ao redor. Então, o primeiro aspecto foi essa questão da cosmovisão bíblica. A gente vai vendo essa questão da teologia da doença, da cura, teologia da igreja e compromisso de viver como cristão espiritual. Perguntar de novo uma coisa aqui para o Gui. Como é que faz para aparecer mesmo o zoom Gui, na tela aqui minha? No cantinho aqui? Tem que minimizar o zoom. Tá bom. Minimizar o zoom. Beleza, deu certo. Obrigado. Apareceu? Deu? Deu, obrigado. Imagina. Fazendo isso porque se você tiver alguma coisa, alguma colocação, alguma pergunta, tá, gente? É a maneira que eu consigo ver aqui que alguém quer falar alguma coisa, ok? Bom, dentro desses aspectos, a princípio eu ia falar sobre a teologia, seguir essa ordem que está aí, mas eu decidi que, ligado à cosmovisão bíblica, é melhor falar dessa questão do compromisso de viver como cristão espiritual, como uma espécie de sequência, e depois a gente vai tratar dessas duas teologias, da doença, cura e da igreja. Então, vamos ver hoje, ou começar a ver, né? 11 compromissos de viver como cristão espiritual. Okay? Se é verdade aquilo que a gente viu sobre cosmovisão, então como é que isso se traduz, né? Como é que a gente pode se comprometer a viver como cristão espiritual? Porque muito do que acontece nas nossas vidas, quando a gente enfrenta situações, questões, especialmente questões que são às vezes difíceis, as quais a gente não concorda, ou que a gente precisa adquirir uma unidade, seja de pensamento, seja de vida, né? A de pensamento, ela proporciona a unidade de vida. Sem unidade de crença, a gente não consegue viver da mesma forma, e muito menos viver de maneira agradável a Deus. Então, o que acontece é que esse compromisso na cosmovisão de usar o que nós somos em Cristo, o relacionamento que a gente tem com o Senhor Jesus, nossa salvação, o fato de que Deus define para nós todas as coisas, Ele é a nossa realidade, esse compromisso tem que se traduzir de uma forma que a gente viva como cristão espiritual, porque Deus não aceita menos que isso, né? É algo menos do que isso, é viver aquém, é viver de maneira conflitante a nossa nova natureza que a gente recebeu do Senhor Jesus para vivermos nesse mundo. E aí fica difícil, por quê? Porque a gente, se viver como um cristão que não seja espiritual, a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso, o que acontece é que a gente não vai perceber se os conflitos do nosso coração, por exemplo, uma das coisas que acontece, né? A gente não vai conseguir perceber se os conflitos do nosso coração,
eles são conflitos assim, verdadeiros em relação àquilo que a gente está enfrentando mesmo, né? Bom, a situação é difícil e esse enfrentamento gera um monte de tensões, gera muita coisa difícil na minha vida, eu não vou saber se é realmente eu estou gastando a minha energia para a coisa certa, para lidar bem com aquilo, se o conflito, se eu estou andando com Deus naquele meio do conflito, ou se eu não estiver vivendo como cristão espiritual, não vou conseguir achar se é esse tipo de conflito ou se o conflito é comigo mesmo. Se é porque eu não estou vivendo como Deus quer, então eu estou criando mais problemas para mim mesmo, fora aqueles que eu já estou enfrentando, nos quais muitas vezes eu não tenho nem controle. Mas ser um cristão espiritual, nós temos controle. Nós temos como viver dessa forma. E essa é a única forma, inclusive, de viver e de enfrentar as situações desse mundo, de vivermos de maneira agradável a Deus. Ok? Então, 2 textos aí interessantes, bem conhecidos, né? Efésios 5, 18 a 21 fala: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o trecho de Colossenses diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esses 2 trechos, apesar de serem cartas diferentes, eram cartas que até mesmo no Novo Testamento, você vai perceber, no final de uma delas, que eram para ser, inclusive, lidas e trocadas entre as igrejas. Uma coisa interessante é que esse trecho estão mostrando, estão dentro da parte prática das cartas, né, tanto Efésios quanto Colossenses, mostrando como o cristão deve viver, uma vez que essa pessoa é um cristão. Então, esses trechos estão nas segundas metades das cartas, e elas vão mostrando, vão ensinando para nós o que Deus espera daqueles que foram justificados por Jesus, né, foram lavados, foram purificados pelo seu sangue, foram salvos. Então, essas pessoas foram tornadas filhas de Deus. E como, então, o Filho de Deus deve viver? E a gente vê que o Filho de Deus deve viver cheio do Espírito Santo. Então, a gente já viu em alguns estudos, na igreja também, que essa ordem, né, enchei-vos do Espírito, é uma ordem que ela é muito interessante, porque ela é uma ordem dada na voz passiva, então significa assim, permita que algo aconteça com a sua vida. No caso, ser cheio do Espírito Santo. E do 19 em diante, versículo 19, está mostrando os resultados, então, quando o Espírito está no controle, está dominando a vida da pessoa. Ok? Aí, tanto em Efésios quanto em Colossenses. E algo muito interessante é que há uma discussão, né, entre, então, como é que isso acontece? E é justamente isso que o trecho de Colossenses nos responde. Porque os resultados que a gente vê em Colossenses são exatamente os mesmos que a gente vê em Efésios, só que em Efésios há essa ordem da gente se permitir ser controlado, dominado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Então, dificilmente um cristão, né, não quer isso, a gente quer isso, né, que o Espírito Santo, que Deus nos guie, que Deus nos controle, nos dirija. Isso é uma direção segura de viver.
E em Colossenses mostra como é que o Espírito, então, controla alguém. Justamente essa mesma ordem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E esse termo habitar traz a ideia da palavra de Deus, que é a palavra que o Espírito Santo inspirou, né, nos entregou. Essa palavra de Deus deve achar no nosso coração uma morada, né? A palavra de Cristo deve ter na vida do cristão aquele lugar especial, como se assim a gente preparasse algo na nossa vida, preparasse que a palavra de Deus fosse bem recebida, que ela ficasse à vontade, a gente sentindo à vontade com a palavra de Deus na nossa vida, dando o lugar mais especial para ela nos dirigir, ok? E isso é o sinônimo, é a forma de sermos cheios do Espírito Santo, ok? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí vai mostrar como a pessoa vai instruir a si mesma e aos outros e aconselhar a si mesma e aos outros. Lembra essas ideias, né, que também falamos bastante na nossa igreja em relação a aquela instrução mais assim preventiva ou formativa e o aconselhai-vos como algo mais corretivo. Nós precisamos dos dois aspectos, né? Em toda a sabedoria, em todo tipo de situação. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dar conta de toda a situação que a gente precisa para viver nesse mundo. Deus não deixou a gente na mão, no escuro, nessa situação que a gente está enfrentando. Então ele está mostrando para nós que uma vez que a palavra de Deus tem esse lugar na nossa vida, ela que controla, ela que manda, nós vamos temos ter certeza que o Espírito Santo está no controle e nós vamos ter os resultados que ele fala aí no trecho bíblico. Então, o cristão espiritual é aquele que, ao invés de ser guiado por si mesmo ou pela cosmovisão do mundo, vive controlado pelo Espírito Santo de maneira consciente. Ou seja, esse cristão mantém seu compromisso de obedecer às instruções bíblicas dadas pelo Espírito Santo, de modo que somente a palavra de Deus domine seu pensamento e comportamento. Então a gente percebe que os mesmos resultados encontrados nos dois trechos mostram que ser controlado pelo Espírito é o mesmo que ser controlado pela palavra de Deus. Ok? Então vamos começar vendo esses 11 compromissos de viver como cristão espiritual, não cristão. O cristão e a cristã, né? Primeiro compromisso. O cristão espiritual reconhece a palavra de Deus e a utiliza como padrão de julgamento sobre tudo que pensa, age, fala e deseja, em qualquer situação. Então, um trecho que fala sobre isso é 1 Coríntios 2, 12 a 16, que Paulo está defendendo ali a diferença, confrontando o nosso pensamento, e era muito valorizado naquela igreja, valorizado por qualquer cristão, na verdade, né? Que a gente vivendo nesse mundo, muitas vezes vai se ver ou porque é mais fácil, ou porque a gente às vezes não quer ter trabalho de pensar no que a Bíblia diz, ou porque vai nos gerar algum tipo de problema, enfim. Mas havia uma valorização muito grande da sabedoria grega, da sabedoria secular, na qual aquela igreja estava fundada. Aqueles irmãos tinham vindo desse contexto, e era difícil retirar do coração deles que essa sabedoria, na verdade, não servia para eles viverem, pelo contrário, até atrapalhava, e fazer com que a sabedoria de Deus, né, com que a palavra de Deus, com que eles tinham recebido gratuitamente de Deus, se tornasse para eles algo mais importante que qualquer outra coisa. Então, Paulo está defendendo nesse contexto e escreveu o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus.
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conheçamos nossa salvação, como é que ela muda a nossa vida, como é que ela nos ensina sobre todas as coisas, enfim. Ali no versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aqui há uma coisa interessante que Paulo está dizendo, ele está falando que, quando ele fala conferindo coisas espirituais com espirituais, ele está dizendo, fazendo com que estas coisas que o Espírito Santo nos ensinou, coisas espirituais, essa sabedoria espiritual, ela é entendida, ela é aceita pelos espirituais, por cristãos que vivem valorizando, como a gente acabou de ler lá em Efésios e Colossenses, valorizando e se submetendo à palavra. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas são entendidas, são compreendidas, são aceitas como verdade de maneira espiritual. Ok? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que significa isso? Que nós, como pessoas, enquanto estamos vivendo como homens, como pessoas espirituais, ou seja, que valorizam e se submetem, né, usam a Bíblia para julgar todas as coisas, então nós não somos julgados por ninguém, no sentido de não há nenhum critério maior do que esse que a gente está usando. Então nada pode se opor e prevalecer contra a palavra de Deus, que julga todas as coisas. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? É uma pergunta retórica. E diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é justamente termos recebido a palavra de Deus e a capacidade de compreendê-la que nos foi dada quando nós fomos salvos. Então, a gente deve conhecer, praticar, ensinar o que a Bíblia diz diretamente sobre qualquer assunto, tanto quanto o que a Bíblia diz indiretamente sobre esse assunto. Vamos entender melhor isso aqui. Então, você entender que há diferenças, né, que ajuda a gente a compreender assim, como é que Deus nos instrui, como é que Ele dirige a nossa vida. Então, há diferença entre leis e mandamentos, ou seja, ordens específicas, okay, muito claras, muito diretas, específicas sobre certos assuntos, que isso é como se fosse Deus está nos ensinando diretamente sobre algo. E também há princípios ou conselhos, que a gente poderia chamar de instruções gerais, que se aplicam a uma série de situações, que são uma forma mais indireta de Deus nos ensinar sobre o assunto. Mas tudo se origina da Bíblia, isto é, da mente de Deus, porque é a única forma da gente cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida e a vida dos outros. Dá um exemplo. Dessa questão de algo mais direto e mais indireto. Então, pensar no seguinte, a Bíblia, né, ensina, ou seja, Deus ensina que eu não devo ficar ansioso, porque Deus tem total controle sobre minha vida e necessidades, certo? Lá em Mateus, capítulo 6, os versos ali que Jesus desenvolve esse pensamento, versículo 38 e 32, mostra isso. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida, tal. Uma ordem direta, ok? Está falando assim, não devo ficar ansioso, porque Deus falou que Ele cuida da minha vida e das necessidades. Beleza, é um ensino bem claro, bem direto. Agora, a Bíblia também ensina que eu preciso viver como um salvo. E aí, o que acontece? Eu preciso aplicar vários princípios bíblicos na minha vida, as diversas situações que me acontecem, e na vida dos outros também com os quais me relaciono,
a fim de eu poder experimentar o cuidado de Deus, que ele já garantiu que eu tenho, de maneira direta. Isso é um ensino mais indireto, ou seja, eu vou ter que, é como Deus fala assim, olha, eu vou cuidar de você. Ok, isso é bem claro, é bem direto. Deus fala, não fica ansioso porque eu vou cuidar de você, em qualquer situação. Agora eu falo, então, ok. E quando o Senhor diz lá em Mateus 6,33, então, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né, e essas coisas vão acontecer, esse cuidado de Deus vai acontecer, agora eu tenho que aplicar vários princípios bíblicos para cumprir esse ensino. Então, são coisas mais indiretas que eu vou ter que viver, ok? Não é falar assim, então, o que eu faço, então, uma vez só, de uma vez por todas, para buscar, para viver como cristão, para buscar o reino de Deus? Não, você vai aplicar um monte de princípios que vão cumprir esta ordem. Por quê? Porque são coisas mais indiretas que Deus vai nos ensinar. Deus vai ensinar uma coisa como Deus ensinasse mais pontualmente e outra como Deus ensinasse em torno, ao longo do processo da nossa vida, que é a nossa santificação. Ok? Então, para viver como cristão espiritual, dentro desse primeiro compromisso, devemos aplicar a verdade bíblica como juiz do que sentimos, pensamos, fazemos e preferimos, pois é a única certeza de estarmos vivendo segundo a vontade de Deus para nós e para os outros. E a gente vai ter que fazer isso em todas as situações. Vão ter situações que fica muito claro, né? Basta uma ordem direta, específica, a gente vai saber o que fazer. E em outras situações, às vezes envolvem mais fatores, às vezes situações que não temos todas as informações, como, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora, a gente vai ter que aplicar vários princípios mais indiretos, mas igualmente bíblicos, para a gente ter certeza de que estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Ok? Beleza. Vamos para o segundo compromisso. O cristão espiritual, compromisso de viver como o cristão espiritual. O cristão espiritual reconhece o ensino bíblico porque seu coração rejeita a infantilidade egoísta de tentar impor suas ideias e desejos por meio de rivalidade invejosa e briguenta e disputas que geram divisões. É isso que 1 Coríntios 3, de 1 a 3, nos ensina, falando da pessoa que não está vivendo de maneira espiritual, está vivendo como carnal. Ok? Então, Paulo fala, ele tinha um ensino para dar, ele falou assim, não deu para ensinar certas coisas, porque vocês não estão vivendo do jeito que vocês conseguem compreender aquilo que eu tinha que ensinar. Então ele fala, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis. Por que a gente não pode, Paulo? Fiquei pensando aqueles irmãos, né, perguntando. Aí ele responde, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Fala assim, vocês não têm condição de entender certas coisas, porque vocês vivem como aquelas pessoas que não entendem realmente essas coisas. Vocês estão usando a maneira antiga de viver, né, o velho homem, para tentar entender a vida nova que vocês receberam e para tentar viver essa vida, e vocês não conseguem. Você percebe, irmãos, que é interessante que quanto mais a sociedade que a gente vive aqui, rejeita verdades absolutas, mais ela briga para defender ideias absurdas e destrutivas. Ela, né, tá na, sabe assim, né? É a moda do momento, a gente escuta toda hora, né?
não tem verdade, né? Tudo é relativo, cada um pensa o que quiser, tal. Mas é interessante que a sociedade, as pessoas estão brigando cada vez mais para defender suas ideias, elas que falam que não tem a verdade para ser defendida. Parece contraditório, mas isso deixa claro que o problema não é querer viver sem verdade alguma. Qual o problema? O problema é cada um estabelecer sua própria verdade, porque estabelecer sua própria verdade é, assim, a justificativa de viver como bem entende nesse mundo. E é o que acontecia também com aqueles irmãos ali em Corinto. Isso não é uma questão só que fica lá fora no mundo, né? É um problema que atinge o cristão, que ao querer viver o seu próprio jeito, e isso a Bíblia chama de viver como o velho homem sem Cristo, o homem de antes de conhecer Jesus, viver do seu próprio jeito é viver assim, conforme os seus pensamentos, conforme a sua ética, conforme os seus desejos, tal. Isso é a vida de velho homem, isso é a vida de perdido. Então, o cristão que tenta viver desse jeito não percebe que é uma escolha de viver uma vida ruim, cheia de conflitos, consequências ruins por causa disso, ao invés de aprender a viver com o discernimento do novo homem em Cristo, que encontra sua plena liberdade e plenitude ao viver segundo a verdade bíblica. Não é? Acho que Colossenses diz, eu não vou projetar aqui, mas é aquele texto que fala que o novo homem, viver conforme o novo homem, é viver segundo o novo homem que se refaz, né? Ele está sendo transformado, está sendo refeito conforme o conhecimento e conforme a imagem daquele que o salvou. Então, essa vida é 1000 vezes melhor do que tentar viver como o Coríntios fala aí, né? Como em ciúmes e contendas, querendo colocar, por que meu pensamento não é aceito? Por que minha ideia não é tão popular como a do outro? E aí começa a brigar por causa disso. Por que assim, eu queria tanto que, né, o meu ponto de vista resolvesse todas as coisas. Então, nem sempre é isso, né? É difícil acontecer isso aí. E aí, Paulo falou, estão vivendo de uma forma, e uma vida muito ruim, muito pior, e vocês estão voltando a uma vida, inclusive as consequências emocionais, espirituais para vocês, como se vocês não tivessem Jesus no coração, né? Como se Deus fizesse parte da vida de vocês. Então, aquele modo antigo de viver, ok? E nós sofremos a mesma tentação e às vezes caímos nisso também. E se nós não nos arrependermos, a gente vai viver dessa forma. E aí, como eu falei no começo do estudo, né? Fica difícil. Peraí, mas eu tô sofrendo, eu tô desgastado pela situação que eu tô vivendo? Ou eu tô desgastado pela maneira carnal pela qual eu estou lidando com a situação? Porque, biblicamente, a gente entende, a gente aprende que o que nos deixa mais para baixo, o que nos prejudica mesmo, não são as tribulações, não são as dificuldades, os problemas externos. O que nos joga na lona mesmo é a maneira errada, antibíblica ou carnal pela qual a gente lida com as coisas. Né? É o nosso coração, lembra? Jesus ensinou? É do nosso coração que procede toda aquela porcariada que nos contamina. Né? Ali é a fonte principal, que se não for eliminado aquelas coisas pelo fato de vivermos como pessoas espirituais, é isso que vai nos desgastar, é isso que vai roubar a nossa alegria, é isso que vai nos deixar irados, é isso que vai dar qualidade péssima de vida. E pensa, irmãos, como pode ser um impacto negativo e a gente começar a desanimar da vida cristã
Percebe? Pelo fato da gente estar vivendo assim, contrário ao que a gente deveria, vivendo como carnal, pode fazer com que a gente encare a vida cristã como chata, como ruim. Aí as coisas do mundo vão parecer mais atraentes. Mas não é porque isso é verdade, é porque eu estou vivendo de maneira carnal uma vida que só pode ser vivida de maneira espiritual. Então o conflito está nisso. Ok? Então, para viver como cristão espiritual, dentro desse segundo compromisso, devemos defender a verdade bíblica a ponto de abandonarmos qualquer pensamento próprio que esteja nos impedindo, que esteja às vezes competindo, né? Nos impedindo de compreender e viver como cristãos diante dos desafios que temos nesse mundo. Isso é um bom motivo de oração, né? Eu preciso defender, peraí, Deus me ajuda a abandonar o meu pensamento, qualquer pensamento que esteja me turvando a minha visão e me impedindo de enxergar. Como que o senhor pensa sobre esse assunto para eu poder viver do jeito que o senhor quer nesse assunto? Ok? Então, devo defender a verdade bíblica e não o que eu penso. Se tem uma coisa que define com unhas e dentes, é a verdade de Deus. É dela que a gente depende, não é do nosso próprio raciocínio, do nosso próprio entendimento ou sabedoria. Terceiro compromisso. O cristão espiritual obedece à palavra de Deus, porque seu interesse em que Deus seja exaltado pela edificação de toda a igreja combate o interesse individual em se juntar apenas àqueles que apoiam suas opiniões e estilo de vida individualista. Então, é um compromisso de quem quer viver como um cristão espiritual. 1 Coríntios 3, 4 a 9, a continuação do que Paulo estava dizendo antes, fala: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A igreja de Corinto sofria do famoso e muito atual pecado de culto às celebridades. Isso é uma forma carnal, Paulo diz, né, infantil de lealdade a homens, que evidencia pelo menos duas formas de carnalidade. Ok? Vamos ver a primeira e depois a outra aqui. Duas formas de carnalidade, pelo menos. A gente pode pensar tem mais, mas tem duas importantes aí. Duas formas de carnalidade geradas pelo culto às celebridades. Primeira é não confrontar. A pessoa é carnal a ponto de não confrontar sua tendência natural de seguir pessoas que dão apoio à sua própria cobiça. Certo? Paulo falou lá em 2ª carta ao Timóteo, na última carta que ele escreveu, falou assim, prega a palavra, insta, treinando Timóteo, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão, não sustentarão, não defenderão essa ideia, a sã doutrina.
Pelo contrário, está falando para pessoas dentro da igreja. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, aqueles irmãos ali, vivendo naquela carnalidade, de falar, eu sou dessa pessoa, eu apoio essa, eu sigo essa aqui, eu curto, eu compartilho o que ela fala, blá, 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 um monte de coisa que no nosso tempo tem outras formas, mas cai na mesma coisa. Uma carnalidade é essa, não confrontar a tendência natural que todos nós temos, pessoal, de seguirmos pessoas, né, mestres, professores, pastores, pensamentos, enfim, que dão apoio à nossa própria cobiça, aquilo que eu quero viver para mim, seguir o meu interesse. Isso é muito comum, né? Era comum no tempo de Paulo e no nosso tempo, eu creio que é mais ainda. E Paulo falou, é isso que estava acontecendo, ok? As pessoas sentem seus desejos, suas cobiças, têm seus interesses pessoais, e elas começam a se cercar de mestres para apoiar que as suas ideias, que ajudam elas a viverem como elas bem entendem, deem certo. Ok? Isso é carnalidade. Não confrontar essa tendência natural de seguir pessoas que me ajudam a viver do jeito que eu quero. Percebe que a palavra de Deus é a nossa fonte formadora de convicções. E ainda que Deus use a instrumentalidade humana para o nosso ensino, Deus escolheu usar, ok? É o plano dele usar. Estes mestres devem ser constantemente avaliados pela própria palavra de Deus, quanto ao conteúdo, né, que eles ensinam, quanto ao caráter que eles apresentam e quanto aos frutos, que tem a ver com caráter também e algumas outras coisas. É uma coisa importante a gente ler ali de vez em quando a carta de 2 Pedro e a carta de Judas, porque elas nos ajudam bastante tem muitos critérios ali em relação às pessoas que ensinam, e o foco ali é justamente nos falsos mestres, que ajuda a gente a identificar tanto que o conteúdo é ruim, quanto que o caráter é ruim, e por isso nós devemos não seguir, né? Devemos nos afastar desse tipo, ainda que pareça, ainda que apoie coisas que a gente concorda, gosta de fazer, não interessa, né? Lá em Deuteronômio 13, é um trecho bem conhecido do Antigo Testamento, que Deus instruiu e provou o seu povo por meio disso. Deus ensinava assim, que se um profeta fizesse sinais, se ele profetizasse certas coisas, e estas coisas até acontecessem, olha que interessante, fala assim, não vai acontecer um negócio, tal, e acontecesse aquilo, mas o ensino desse profeta levava as pessoas a andar de forma contrária à instrução de Deus, a palavra dele, Deus mandou apedrejar o profeta, jogar fora o seu ensino e tudo mais, não considerá-lo como um profeta. E Deus muitas vezes provava o próprio povo dele por meio dessas pessoas, ou seja, Deus permitia que esses profetas surgissem e tivessem um certo ministério conhecido ali no meio do povo, e ali Deus provava quem que realmente seguia a palavra de Deus, estava interessado em viver conforme a instrução bíblica, e quem estava interessado em achar um profeta que garantisse para ele a vida que ele queria, não a que Deus queria pela Bíblia. E isso continua acontecendo no Novo Testamento, e no nosso tempo isso continua acontecendo também. Não na figura de um profeta, mas na figura de um falso mestre, que vai existir
e vai existir de maneira até mais intensa quanto mais se aproxima a saída da igreja desse mundo, ok? E na tribulação, inclusive, essas pessoas vão ser muito usadas por Satanás dentro do plano de Deus para enganar muita gente. Multidões e multidões vão cair nesse tipo de conversa, a ponto de chamar o anticristo de Cristo. Então, esse tipo de erro, a Bíblia fala em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que já está operando no mundo e já está operando há muito tempo, ok? Então, cuidado, né? Culto às celebridades, simplesmente achar que não, eu sou desse homem, eu sou daquele, eu sigo esse aquilo lá, pode fazer você viver de maneira carnal, não confrontando sua tendência ou minha tendência natural de seguir alguns mestres que apoiam o que eu quero viver. Ok? Isso é bem perigoso. Outra forma de carnalidade gerada pelo culto à celebridade é essa aí. Não reconhecer o limite e a diferença de diferentes mestres segundo seus diferentes papéis na sua vida, se esquecendo que Deus é o verdadeiro responsável por sua edificação. Então, a gente já leu 1 Coríntios 3,6, é o trecho que a gente está usando nesse ponto, nesse compromisso. Então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E Paulo fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Assim, são servos, ok? Agora é interessante, né? A gente precisa pensar o seguinte, embora a nossa caminhada cristã, pensa na sua vida, na minha vida, a gente seja abençoado, né? Isso é uma coisa boa, né? A quantidade o acesso que a gente tem a bons ensinos, né? De pessoas que a gente, se não tivesse certas ferramentas, ia ser difícil a gente conhecer o pensamento de muitos homens e mulheres de Deus. Então, embora a gente seja muito abençoado pelo ensino e exemplo de diversas pessoas piedosas, a Bíblia me ensina que eu preciso distinguir entre os diferentes papéis que tais pessoas têm na minha vida. Né? Foi Deus quem determinou tais papéis dessas pessoas na minha vida, em momentos diferentes da nossa vida, né? Porque Ele conhece as nossas necessidades e irá supri-las coordenando estes dons, essas pessoas para me aperfeiçoar. Mas eu preciso aprender, eu preciso entender que a Bíblia também me ensina que essas pessoas têm papéis diferentes e diferentes momentos da minha vida, ok? Vão ser usadas por Deus para suprir certas necessidades, ok? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai caminhando. Isso é uma forma, ter esse discernimento, é uma forma de me proteger do erro, de seguir meu próprio coração, quando eu quero muito alguma coisa, ou quando eu quero algo que me convém. Ok? Então, fiquei pensando na minha própria vida, né? Apesar de já ter tido alguns pastores, por exemplo, aqui na IBNA, e vários professores, né, que me ensinaram a obedecer a Deus, o papel desses homens, mulheres, tudo, não é igual e nem mesmo o papel que eles tinham antes. Ok? Atualmente, o papel de me pastorear, mesmo a gente trabalhando junto, o papel de me pastorear cabe ao pastor Pierre. E a Bíblia estabelece que, uma vez que ele tem esse papel, ele se constitui autoridade sobre mim. Por isso que o conselho dele, nesse momento da minha vida, né, que eu estou vivendo agora, né, dentro aqui do ano 2021, né, com essa situação que a gente vive e tal, esse conselho tem muito mais peso. E qual é a prova disso? Que a minha desobediência me traz consequências muito mais sérias do que se eu desobedecer a outros mestres, por exemplo. Certo? Então, se eu não seguir
por exemplo, o conselho de um professor do seminário que eu tive, ou até de um pastor que passou pela igreja, eu não vou ter tanta consequência ruim. Eu posso sofrer, se for um conselho bíblico, né? Mas eu não vou sofrer certas consequências que eu sofrerei se eu desobedecer a alguém que tem um papel diferente na minha vida, estabelecido por Deus nesse momento da minha caminhada cristã. Ok? Quando Deus estabeleceu essa forma de relacionamento, que certas pessoas seriam usadas para o meu próprio bem, ele também me ensina que é assim que eu tenho certeza de estar caminhando conforme a sua vontade bíblica, sem me desviar para onde me convém. Ok? E vocês percebem que é muito fácil. Quando a gente quer viver do nosso jeito, ver como me convém, não, eu não abro mão de certas coisas e tal. Uma das primeiras coisas que acontece com o cristão, não primeiro no coração dele, né? Mas a primeira que a gente começa a perceber é que a pessoa começa a querer se colocar, se retirar da igreja, se retirar debaixo de certa autoridade que está ali, para se colocar debaixo da onde lhe convém. Por quê? Porque ele está rejeitando esse princípio de Deus, que neste momento, né, goste ou não goste da cor, do cheiro, né, do jeito, concorde com tudo ou não concorde, esta foi a pessoa, ou as pessoas, o grupo de pessoas, a própria igreja, que é o grupo de pessoas que Deus coordenou. Deus permitiu, vamos ver isso em Coríntios capítulo 12, quando a gente falar da teologia da igreja, que Deus coordenou para trabalhar na necessidade que esse cristão tem nesse momento da vida dele. E se ele rejeitar isso, ele está rejeitando viver na vontade de Deus. E vai sofrer consequências por causa disso. Consequências muito mais sérias do que simplesmente se ele desobedece ou se ele não segue alguém que não tem esse papel na vida dele. Então isso é bem importante. Por quê? É uma forma de viver como homem, como cristão espiritual. Ok? Então, para viver como cristão espiritual, devemos demonstrar maior lealdade à palavra de Deus do que ao conselho de qualquer pessoa. Okay? É o que Paulo fala, né? Deus é que edifica, mas ao mesmo tempo ele vai usar a instrumentalidade humana. Então ele diz o quê? Paulo, naquele momento, tem que entender que ele representava a palavra de Deus, de certa forma, né? Porque ele era um apóstolo que estava recebendo a revelação de Deus, okay? Até que a palavra fosse totalmente completada. E então, nós também devemos demonstrar a diferença entre seguir aqueles que têm autoridade sobre nós daqueles que não têm. Ok? Então, isso tem que ser bem claro, porque senão a gente não vamos conseguir viver. Nós estamos vivendo como pessoas carnais, não espirituais, e não vamos entender o que Deus quer ensinar para nós nessa situação de pandemia, né, de unidade da igreja, ou às vezes em qualquer outro assunto relacionado à nossa vida. Okay? Então essas duas coisas se completam. A palavra de Deus, ela é superior ao conselho de qualquer pessoa, ela que autoriza inclusive uma pessoa a falar algo para mim, para eu viver, né? Eu devo viver, mas também eu tenho que entender que não depende do meu julgamento, ou seja, eu criar para mim mesmo um grupo de pessoas que eu vou seguir, se Deus já criou esse grupo para mim, que é na verdade representado pela minha igreja e as pessoas que estão lá dentro nos seus diversos papéis que tem sobre a minha vida. Ok? Quarto compromisso. O cristão espiritual demonstra sabedoria bíblica por meio de suas boas obras. Interessante, então. Trecho de Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Só um parêntese antes disso.
falar, eu sou, né? O contexto todo, lembra? É aquele capítulo que fala sobre não querer muitos de vós serem mestres por causa tudo que o Tiago explica ali sobre a questão da língua, como é que a gente usa, né, a nossa língua, toda a explicação ali daquele capítulo. Então, aí ele fala assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Está falando. Sabe quem é sábio e inteligente? Tiago está falando. É aquele que, de forma mansa, ou seja, não ficar brigando por aquilo que acredita, né? A sabedoria aplicada a alguma situação específica, tal, mediante a maneira que ele vive, ou seja, como ele procede, não tanto que ele fala, percebe? Porque sabedoria, né? Sabedoria bíblica não é simplesmente saber certas informações, é você saber viver biblicamente em diversas situações. Okay? Esse é o conceito de sabedoria bíblica. É aplicar a verdade de Deus nas situações que a gente enfrenta nesse mundo, de modo a permanecer temendo a Deus, fazendo a vontade dele. Então, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Agora ele vai começar a falar sobre isso. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Eu já falei, o contexto é o uso da língua, especialmente em querer assumir o papel de ensinar aos outros como viver. Ok? Agora, ao tratar de qualquer questão, especialmente envolvendo a vida de seus irmãos da igreja, o cristão espiritual, a gente vai ver ponto por ponto desse trecho, tá? O cristão espiritual, primeiramente, elimina o pecado de seu coração de querer se sobressair sobre as outras pessoas, ou não estar recebendo reconhecimento. É isso que significa essa palavra inveja amargurada do versículo 14. Né? Ele vai eliminar. Eu quero participar, eu quero ser útil aqui na solução, na maneira sábia como vão lidar com as coisas. Então, assim, Tiago já está falando para nós. Precisa eliminar o pecado do coração de querer se sobressair sobre outras pessoas e o pecado de não querer, de não estar recebendo o reconhecimento que acha que deveria. Isso é o conceito de inveja amargurada. E também eliminar o pecado de insistir em que sua visão e interesse sejam aceitos. É isso que está nessa questão do sentimento faccioso. Essa pessoa elimina tais pecados ao invés de aceitar a mentira, Tiago está falando, né? De tentar disfarçá-los contra as pessoas e contra a verdade bíblica. Né? Ou a pessoa às vezes se gaba, não, porque, olha, tem que olhar para mim porque o que eu sei é a verdade, é só eu que sei das coisas, tal. Ou não reconhecer para não tratar esse tipo de coisa, ficar com aquilo guardado no coração, ok? Tiago está falando que essa pessoa está mentindo contra a verdade. Ela tem aquilo na vida dela e não quer tratar, não bota para fora, não pede ajuda. Mas ela
se ela não fizer isso, ela vai continuar se achando sábia, mas na verdade ela está completamente contaminada pelo seu próprio coração e não vai ser usada por Deus como ela poderia ser usada se ela eliminasse coisas da sua vida. Outra coisa que Tiago nos ensina aqui é que esse cristão, ele não participa ou não deve participar do assunto enquanto mantiver uma vida mundana, porque ele está usando o quê? Uma sabedoria, que ele diz no versículo 15. Não é sabedoria do alto. Ele pode estar junto dos outros ali, mas ele não está recebendo sabedoria do alto. Com inveja amargurada e sentimento faccioso, a sabedoria que ele está recebendo é uma sabedoria terrena, ou seja, tem a ver com uma vida mundana. Ele está usando princípios do mundo para viver a vida cristã, e já vimos lá em Coríntios que isso não vai funcionar. Ou se baseando em sua própria percepção mental, é isso que está por trás desse termo animal, sabedoria terrena, animal, ou seja, aquilo que é da sua alma, aquilo que é a sua própria percepção, aquilo que ele sente como sendo verdade. Ou pior, como instrumento do diabo, por isso a sabedoria demoníaca, né? Sabedoria que traz um monte de mentira, um monte de confusão, um monte de informação contraditória, promovendo o quê? Divisão na igreja, que é o objetivo de Satanás. Ok? E fala, a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então, promovendo essa divisão na igreja, e ele também não vai poder participar bem enquanto sua vida estiver sendo caracterizada por obras eticamente erradas e perversas, que ele fala, pois onde há inveja, né, versículo 16, e sentimento faccioso, aí, na pessoa onde está isso aí, há confusão. Que tipo de confusão? Tudo quanto é tipo. Do pensamento, do sentimento, das suas ações e toda espécie de coisas ruins. Ok? Agora, como é que ele deve participar? Paulo dá a maneira, né, de confrontar uma sabedoria. Então, assim, se essa pessoa está mostrando uma série de coisas ruins, se essa pessoa está vivendo de maneira invejosa, a ficar brigando, a querer colocar a sua coisa de qualquer jeito, ok? Se ela é só o que ela pensa que é correto, ela vai querendo fazer o seu partidinho ali, ok? Então já sabe, ela não está mostrando uma sabedoria que vem do alto, ela está mostrando esse outro tipo aí. Agora, Tiago está falando, quer ver como é que é a sabedoria que vem do alto? Versículo 17 para frente, 17 e 18. Então essa pessoa, quando está recebendo a sabedoria do alto, ela demonstra no seu estilo de vida a sabedoria bíblica. Não é o que ela está falando simplesmente, ela demonstra na sua vida a sabedoria bíblica. Como é que a sabedoria bíblica é? Tiago fala, eu vou falar a definição que está por trás de cada palavra, ok? Ela é uma sabedoria que apresenta integridade moral e espiritual. É o que está por trás da palavra pura. A primeira palavra que aparece aí, sabedoria pura do alto, é primeiramente pura, ou seja, a pessoa demonstra, ela vive em integridade moral e espiritual. Ela é promotora de paz. Okay? Ela resolve conflitos. Por isso que a palavra pacífica, segundo a palavra aí. Ela é razoável nos julgamentos. É o que está por trás dessa palavra indulgente. Ela vai levar em conta as coisas, ela vai pensar naquilo, vai refletir, ok? Ela é facilmente persuadida e disposta a submeter-se. É o que está por trás da palavra tratável, certo? O interesse não é brigar, não é ter razão. Olha, eu tenho razão. Não, o interesse é Deus ter razão. O interesse é a minha vida e a vida da igreja corresponder ao que Deus quer para tudo isso. Né? Então, não é questão de quem está certo. A questão é que Deus está certo e nós precisamos submeter ao que Ele dirige a nossa vida. Ela também, essa pessoa, ajuda os outros e é útil a eles como estilo de vida.
Por isso que fala plena de misericórdia e de bons frutos. Outra coisa que a sabedoria mostra através da vida da pessoa é que ela não sustenta opinião dividida. É o que está por exemplo da palavra imparcial. Okay? Não vai falar o que agrada agora aqui, depois eu falar o que agrada agora ali. Beleza. E ela não se comporta de maneira hipócrita, vivendo diferente do que ensina aos outros. Ou seja, é o que está atrás dessa palavra sem fingimento. Não, nós temos que fazer tal coisa. Né? Nós temos que, por exemplo, não adianta eu por exemplo, ter um pensamento, né? Tem uma coisa que aconteceu, né, essa semana. Tem um pensamento, por exemplo, que se uma pessoa me pedir ajuda, eu vou usar os meios que eu posso para me proteger, por exemplo, de ser contaminado, por exemplo, da Covid, mas eu vou ajudar essa pessoa. E aconteceu essa semana, por exemplo, né, meu vizinho aqui de muro, os dois estavam doentes, tava a esposa se recuperando de Covid e o marido estava no meio da crise aí da doença. Sem remédio, sem nada ali e piorando. Assim, fiquei sabendo, né, por uma cristocidência, né, fui jogar o lixo lá fora e encontrei a esposa, tudo fraca ali fora jogando lixo também. Falei assim, bom, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa dentro do que eu acredito. Eu botei minha máscara e fui lá ajudar, orientar, fornecer medicamento, orar com eles. Porque não adianta eu chegar, né, e falar aqui para você, não, pessoal, não precisamos se envolver com as pessoas. Mas eu não vou, mas eu não me envolvo. Aí seria uma coisa hipócrita, né? E, finalmente, versículo 18, né? Que ele fala, ora em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a pessoa espiritual, Tiago está falando que ela reconhece que a solução de Deus, ou seja, o fruto da justiça, aquilo que Deus quer promover, não se dá por meio de criar conflitos, de criar partidos, nem número de pessoas que concordam comigo, mas por meio de obter a paz. Por isso que ele diz, semeia a paz entre as pessoas espirituais, que como ela, estão vivendo em paz com os outros também. Ok? Então, é em paz que semeia o fruto da justiça. A gente vai chegar ao que Deus quer, né? De maneira pacífica, entre aqueles que também estão querendo chegar onde Deus quer de maneira pacífica. Né? Porque aqueles que estão a fim de brigar, de quebrar o pau, de que suas ideias prevaleçam, porque são as suas ideias, bom, isso não vai ter paz entre as pessoas, porque uma pessoa é espiritual e outra é carnal, isso não vai ter acordo, né? Precisa haver arrependimento de uma das partes para que haja acordo e possam viver em comunhão. Ok? Então, dentro desse ponto, para viver como cristão espiritual, devemos defender nossos argumentos perante os outros por meio de demonstrarmos uma vida bíblica. Okay? O argumento que Tiago coloca é esse. Né? Ele está tendo uma vida que demonstra, pela graça de Deus, lógico, sempre né? Uma vida bíblica, sabedoria, que está procurando viver conforme as instruções da palavra. Devemos tentar convencer os outros pelas verdades bíblicas, né? Não por meio da minha verdade, pela verdade bíblica, pois é o meio de Deus convencê-las, que a palavra é dele. E é o meio delas poderem viver a vida cristã. Né? Se elas simplesmente aceitarem algo porque eu estou dizendo, que não seja algo ensinado pela Bíblia, bom, por que é que o meu pensamento é melhor do que o dela ou de outras pessoas? Não é, né? Então, eu vou convencer as pessoas pela verdade de Deus, porque aí eu sei que Deus está convencendo, elas vão viver como Deus quer que elas vivam.
e devemos tentar convencer os outros de forma pacífica, pois é o meio de Deus promover a sua vontade. Agora, eu sei que esse ponto é muito fácil da gente viver, lógico, né? Para mim, pelo menos, pessoa tão fácil de viver de maneira pacífica. Pergunta aqui em casa. Então, é uma luta, né, irmãos? Então, a gente tem que entender que viver de maneira espiritual vai dar trabalho, mas é um trabalho que vai render a vida que a gente mais quer, a vida que Deus quer para nós. Certo? Bom, são 9h15. E eu acho que é bom a gente parar por aqui, porque ainda tem vários pontos e creio que são importantes da gente ficar correndo, atropelando e não pensando junto sobre essas verdades, ok? Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho, assim, não sei quanto a vocês, quem está falando pode sempre continuar falando, mas eu também quero respeitar o que a gente combinou, né? De 9h15 por aí, a gente parar e o pessoal não ficar pescando, né? Não sei se alguém quer falar mais, quer falar alguma coisa. Não posso perguntar para mim se eu quero falar alguma coisa, para vocês eu posso, né? Uma pergunta, se quiser, abre o seu áudio. Bom, parece que não. Eu acho que vão ter mais perguntas quando a gente entrar nas questões de teologia da igreja e a questão da doença, né? Perspectiva bíblica sobre essas coisas. Eu acho que a gente vai ter mais dúvida. Se tiver, de novo, pessoal, se tiver pergunta, quiser mandar também, não aqui, mandar particular, no WhatsApp, quiser, fica à vontade, tá bom? Ok. A gente pode agradecer a Deus, porque passamos esse tempo junto, né? E Deus nos instruiu. E não sei quem é responsável por tirar a famosa foto. Deus está colocando lá no mural do céu. Pode ser eu. Vamos ter que tirar em